Essa dor, a dor tão importante, essa nossa amiga, nossa companheira. Aqui na civilização ocidental, a gente está acostumado a fugir da dor, o que não acontece nas civilizações antigas orientais, que se davam devido valor para a dor. Afinal de contas, ela está comunicando alguma coisa e ela precisa ser vista de olho para olho, de uma maneira natural, íntegra, sem barreiras, para entender o que ela está querendo nos dizer. É essa dor. Esse é o tema do programa Salutes, que está começando agora. Seja muito bem-vindo ao Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, mas também a medicina ayurvédica, tibetana, e ligar tudo isso ao que existe de mais moderno nas áreas das medicinas integrativas, da física quântica, da biorressonância, do Bidort, enfim, do Qigong médico, o que há de mais moderno na área da medicina. Hoje nós vamos falar sobre a dor, esse importante sintoma, esse sentimento que incomoda muito os seres humanos. Obviamente, ninguém gosta de sentir dor, mas há dois tipos de dor principais: a dor crônica e a dor aguda. A aguda é aquela que ocorre quando acontece algum episódio, né? Quando você levanta da cama e bate o dedo mínimo do pé, por exemplo, no pé da cama. É uma dor insuportável, é demais. Ou bate o joelho em algum canto de um móvel na mesa da sala, em qualquer móvel qualquer. É uma dor lacinante. Óbvio que ninguém gosta disso. Essa é a dor aguda. Mas muitas pessoas sofrem de dor crônica, a chamada dor crônica, que significa que essa dor existe há bastante tempo. E nós ocidentais não gostamos, obviamente, de conviver com nenhuma das dores, nem aguda nem crônica. Mas a dor crônica é o que a gente vai tratar hoje como o tema mais importante do nosso programa. Você tem alguma dor crônica? Enxaqueca é a mais conhecida, mas pode ser uma gastrite, pode ser uma dor articular, pode ser uma inflamação crônica de tendão, de músculo, etc. Há vários tipos de dor crônica, de dores crônicas. Na verdade, a dor é um sintoma que avalia, ou é um sinal, melhor dizendo, que as coisas não estão indo muito bem, que você está fazendo alguma coisa de errado na sua vida, obviamente. Porque nós, para vivermos aqui na atmosfera, no planeta, etc., nossa maravilhosa arquitetura, nossa maravilhosa alquimia, nos mostra que temos dois grandes sistemas nervosos, né? O sistema nervoso central, chamado CNC, e o SNP, o sistema nervoso periférico. Tudo isso faz parte de uma grande engenharia que o Criador, né, que tem vários nomes, o grande arquiteto, Deus, Alá, seja lá o nome que você queira dar, a Deus que criou a própria humanidade. Estou fazendo muita alegria, estou iniciando meus estudos de biomedicina. Com essa idade, estou fazendo uma nova faculdade, olha só, a faculdade de biomedicina. E estudando a anatomia humana, eu fico cada vez mais embasbacado com a criação do corpo humano. Tem aquela imagem do homem vitruviano, que é o homem com as duas pernas e os dois braços abertos, em que formam praticamente uma estrela de cinco pontas. Da Vinci fez uma pintura maravilhosa sobre esse homem vitruviano. É Vitruviano, Vitruviano, Vitruviano. Pesquisa na internet, essa imagem realmente é maravilhosa. E cada vez que a gente estuda, a gente avalia mais um grande detalhe dessa criação maravilhosa que é o corpo humano. Nós temos um osso no braço e dois ossos no antebraço. Essa mesma proporção ocorre nas pernas. Nós temos o fêmur, que é um grande osso, e depois temos dois.
a tíbia e um outro osso que eu não me recordo agora o nome, nas pernas. Mas essa proporção geométrica de um osso próximo ao tronco, depois dois ossos mais na periferia, mais exteriores, é uma proporção áurea, é uma coisa geométrica, matemática. E aí eu questiono as pessoas que acham que o universo nasceu de uma sopa, né? Que sopa? Tem que ter uma inteligência muito refinada para criar um organismo como o organismo do homem, o organismo do ser humano, o corpo do ser humano. Então é maravilhoso, é uma questão maravilhosa. Como é que esse corpo se realiza, ou se sente, ou se coloca, se posiciona, ele vivencia na atmosfera, né? Ele tem que sentir pelos sentimentos, não só dos cinco sentidos, né? Mas se perceber de uma variada possibilidades de estímulos, dizer assim. E aí, então, existem tal os dois sistemas nervosos, o sistema nervoso central e o periférico. O central ele é composto e coordenado pelo cérebro e pela medula espinhal, né? Nós temos a caixa craniana e no meio da coluna vertebral desce a medula, que é um sistema nervoso muito sensível que tem os nervos aferentes e os nervos eferentes, né? Que controlam todo as respostas do nosso corpo físico. Esse sistema nervoso central é responsável pela percepção da dor e por todos os estímulos sensoriais dos cinco sentidos e também pela regulação e transmissão da dor. Se você coloca um fio, ou que seja um ponto de estímulo na ponta do dedo, pode ser um palito de fósforo, um palito de dente, ou mesmo uma agulha de acupuntura, por exemplo, obviamente que você vai sentir aquele estímulo e vai vir daquele ponto do dedo, percorre todo o sistema nervoso até a medula manda esse estímulo para o cérebro e o cérebro devolve para aquela região uma informação tipo, olha, está doendo. Olhem a rapidez dessa comunicação neural, né? Você aperta seu ponto de dedo, aperta aí agora, nesse momento, aperta seu dedo, no mesma hora, no mesmo segundo, no mesmo microsegundo, sei lá, é imediato, né? Você faz um estímulo qualquer, em qualquer região do seu corpo, e ali aquele incômodo, aquela dor, o calor do fogo, por exemplo, é imediatamente sentido no local. Só que não é o local que sente, na verdade. E quando você faz o estímulo, esse estímulo percorre o sistema nervoso por uma rede fantástica e maravilhosa que percorre todo o corpo humano, vai para a medula manda um estímulo para o cérebro falando, ó, calor, olha, incômodo, olha, dor. E esse estímulo volta do cérebro, percorrendo todo o caminho de volta até estender novamente até o local e falar, olha, está incomodando, está com dor, sai daí, resolva esse problema, porque esse é um problema. Se você coloca a mão no fogo e você não tiver a percepção do calor, vai virar um churrasco, né? Vai queimar, obviamente. Você tem que, pô, calor, é quente, você tira, obviamente. E aqui também, o estímulo de dor. E o periférico é esses nervos que conectam esse sistema nervoso central ao resto do corpo. Esse caminho que vem, né, que vem para a medula, vem para o cérebro por intermédio da medula, que percorre toda a coluna vertebral e que volta para o local falando, olha, está incomodando, é o chamado sistema nervoso periférico. Então tem essa dor aguda e a dor crônica. E o grande problema hoje da humanidade são as dores crônicas, sobretudo com a percepção, o enfoque, a embocadura, o jeito que a medicina alopática, a medicina medicamentosa trata do ser humano como um todo e que a gente que estuda a medicina tradicional chinesa e as novas medicinas, aí entra a biorressonância, a física quântica, os remédios frequenciais, a terapia plasmática, enfim, todas as novidades na área da medicina têm um enfoque, uma embocadura diferente. Medicina contemporânea
e a alopática, medicamentosa, ela visa retirar o sintoma. Então, o que que ela faz? Ah, vamos ministrar um analgésico, ou seja, um produto, um medicamento que é químico, não é reconhecido pela natureza do nosso corpo, porque ele é sintético, ele não é um chá, não é uma erva, não é uma coisa homeopática que venha da natureza e que casa diretamente com o nosso metabolismo natural, e sim algo sintético, que não faz parte da nossa natureza. Então ele já entra dando uma pancada no fígado, né? Que é algo sintético, advindo muitas vezes do petróleo, inclusive, nas suas matérias-primas, para ter algum analgesiar, né? Cortar aquele estímulo daquela dor. Grosso modo, né? De uma maneira bem grosseira, mas até meio estranha de falar, mas eu vou falar. É como se você colocasse a mão dentro da chama do teu fogão e aí você cortasse ali a percepção do calor na mão, né? Ou seja, a mão vai queimar, queimar muito e virar um churrasco se você não tirar, obviamente, a mão, né? Que absurdo é esse? Você está tirando a informação de que a tua mão está com calor, tua mão está queimando e você precisa retirar a mão daquele estímulo, daquele calor. Em outras palavras, você analgesia, você tira a dor daquele sintoma. Muito bem, a dor crônica é exatamente isso. Ela começa num determinado momento da vida de todas as pessoas, de todos nós, dos pacientes de uma maneira em geral, porque algo não vai bem. A dor, como eu disse na abertura do programa, é uma dor, é uma coisa amiga, é bem-vinda a dor, porque ela está nos mostrando que estamos fazendo algo errado conosco mesmo. A dor é um alerta, a dor é um aviso, não é algo que a gente tenha que ver como uma coisa ruim na vida da gente. A dor é um alarme. É um alarme contra o incêndio, é um alarme contra uma dor, é um alarme contra o mau funcionamento de um órgão, é um alarme contra uma alimentação inadequada, é um alarme contra um excesso de uma emoção que não é salubre, não é saudável, né? Um padrão de pensamento, uma crença inadequada, um padrão de sentimental, ou seja, emocional que não está te fazendo bem, que vai ter uma repercussão orgânica. Olhem só que maravilha que é isso. Então a dor é uma amiga nossa, ela está nos avisando que algo não vai bem. É a luz do óleo do seu carro que você está precisando trocar. Você está numa estrada, tem isso é um exemplo colocado no livro A Doença como Caminho, A Doença como Caminho. Tem uma capa vermelha, não me lembro dos autores agora. E ele cita um exemplo bastante interessante. É como se você estivesse numa estrada, aí acende uma luzinha vermelha falando de que o óleo não está legal, o nível do óleo baixou muito, você precisa repor o óleo. Aí você para num posto e ao invés de trocar o óleo ou completar o óleo, no mínimo que seja, você pede para o eletricista retirar a lâmpada vermelha para poder seguir viagem. Ou seja, o motor vai fundir ali na frente, obviamente. E a dor crônica é um pouco isso. Ele é essa luzinha que está toda hora acendendo porque algo não vai bem. E o analgésico, que ele tem que ser tomado, sim, tem momentos críticos de saúde, né? Eu não sou contra o antibiótico, que é antibio, né? Que é antivida. Ele mata vírus, bactérias, mas mata também bactérias boas e afeta o fígado e afeta o rim também. Mas ele tem que, sim, em alguns momentos, ser tomado, sim. Não se trata de, ah, não, eu só vou viver de plantinhas, né? Não é isso. Ninguém está defendendo isso. Mas o antibiótico, seja claro, ele tem que ser tomado momentaneamente, por pequenos períodos, e não se tornar uma toma, assim como a doença crônica, toda hora, a todo momento, né? Ou sempre, durante a vida inteira. Isso não vai dar muito bom resultado. Então, a dor, ela está, sim, mandando dizer que algo não está bem no seu organismo. E não basta retirar o sintoma.
e sim saber qual a origem da dor, como eu vou tratar essa origem para eu retirar o sintoma. Eu devo buscar a retirada do sintoma, não amenizá-lo. Porque se eu só buscar amenizá-lo, eu não tratarei a causa e o problema continuará, sim, crônico. Assim como a dor, o problema também será crônico. E isso não dá bom resultado a médio e curto prazo na saúde de qualquer pessoa. Muito bem, vou pedir licença um minutinho aos nossos espectadores para fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos em um minuto. Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Muito bem, falamos até agora sobre a questão da dor crônica e como a medicina alopática trata da dor crônica. Nesta segunda parte do programa, nós vamos falar da importância de como é que as outras medicinas, como a acupuntura e outras técnicas, podem tratar desses problemas. O primeiro passo, obviamente, é não só se preocupar com a retirada dos sintomas, embora a acupuntura seja muito eficiente nisso. A acupuntura para retirada de dor aguda e crônica, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. E há um sistema, eu gosto de puxar a sardinha para a medicina chinesa e a acupuntura, óbvio que é a minha praia, é o que eu trabalho, o que eu conheço mais, entre outros níveis de conhecimento, mas a acupuntura e a medicina chinesa é meu carro-chefe, é estabelecer, de acordo com o mapa geográfico da dor dentro do corpo, do organismo, saber o que está sendo afetado. Isso é muito bacana. Por exemplo, uma dor no ombro que corra por aqui, bem nesse ponto onde eu estou passando a mão agora. Aqui passa um meridiano que vem se desembocar, que começa no indicador e passa por toda a parte anterior do braço e chega até aqui. A pessoa fala, estou com um problema com dor aqui. Pode ser muscular, e deve ser, e muito provavelmente seja. Mas por aqui passa o meridiano do intestino grosso. Eu sei que pelo meridiano, do traçado do meridiano, para quem não sabe o que é meridiano, meridianos são rios energéticos que ligam órgãos e vísceras e se aprofundam no corpo. Eles passam pela pele, por todo o corpo e nas grandes articulações, essa linha energética, esse é o substantivo, o comparativo mais legal que eu possa me recordar, é uma linha energética. O meridiano é uma linha energética que percorre todo o corpo pela periferia, pela pele, mas se aprofunda para os órgãos. E como eu estava dizendo, uma dor aqui significa que o meridiano, essa linha energética, passa por este ponto. Provavelmente essa pessoa, além de um distúrbio músculo-esquelético, também tem um distúrbio orgânico, metabólico, e que muito provavelmente esteja ligado ao meridiano do intestino grosso. Ah, isso é mágico, né? Tira a cartola de mágico, binóculo do mago. Não, não é isso. E isso dá para se testar, inclusive, na prática. Isso é científico? Obviamente que não é científico do modo de vista acadêmico, do modo de vista empírico, da experiência prática sempre comprovada. Obviamente que isso precisa de muitas experiências, muitos casos para que o empirismo se comprove como lei e vire ciência. Mas isso não é nosso objetivo aqui. Como é que eu testo se essa dor que o ombro tá, a pessoa está sentindo no ombro está ligada ou não com o intestino grosso? Eu pico outros pontos, eu coloco agulha em outros pontos fontes, por exemplo, do intestino grosso, que tem um ponto fonte, ou um ponto de sedação ou de estímulo, né? Eu baixo a energia ou eu estimulo a energia, e isso eu posso perceber da necessidade por intermédio da pulsologia chinesa, mas de qualquer maneira eu posso estimular um ponto fonte
chamado ponto-fonte, que é um ponto mágico, que ele ceda se precisa cedar e ele estimula se precisa estimular. Aquele ponto, por exemplo, no caso do intestino, é aqui, né, na boca do dragão, né, na boca desse dragão, ou melhor dizendo, na garganta do dragão, da boca do dragão, que é a boca, e esse ponto de G4 é um ponto fonte do intestino grosso que passa por aqui. Ao picar aqui, eu avalio com o paciente, massageando antes, o nível de dor. 10 é insuportável, 9 é muita dor, 8 também, 7 vai baixando. Aí o paciente pode falar, é uma dor 5, uma dor 6, uma dor 8. E aí você manipula e pergunta que nota que o paciente dá para essa dor. Em seguida, você faz o ponto do IG4 e avalia para quanto reduz essa dor. Isso é questão de segundos. Não é que você põe a agulha aqui e espera meia hora para reduzir a dor. Você coloca a agulha, você pode fazer uma manipulaçãozinha na agulha assim, fazer uma pequena torção para estimular ainda mais a questão física, para que se reproduza um efeito energético e para avaliar se a dor realmente reduz. Geralmente, em 80, 90% dos casos, para ser humilde, acaba resolvendo e reduzindo a dor. Então, tem sim um distúrbio de intestino nesse caso, e tem um distúrbio local também, muscular, tem de tendão também, uma tendinite, provavelmente, que também precisa ser tratada localmente. Reduzida a dor do ponto de G4, sabendo que tem um distúrbio do intestino, a gente pode até colocar as agulhas locais também para uma série de estímulos, né, acabar reduzindo a incidência álgica, a incidência de dor naquele momento. Então, a acupuntura, sim, ela é muito indicada para tratar doenças crônicas ou agudas, principalmente pelo que a gente conhece, pela liberação de neurotransmissores, né? Principalmente dois deles que são bastante importantes, que é a endorfina e a serotonina. E por falar neles, né, esses tão conhecidos hormônios, né, de serotinérgicos e de endorfinas, eles estão muito ligados, é bom que a gente saber, às questões emocionais, por incrível que pareça. A depressão, por exemplo, indica baixa endorfina, casos de fadiga, desmotivação e tristeza. E a baixa serotonina, ansiedade, insônia e irritabilidade. Olha só, endorfinas e serotoninas. Repetindo, baixa de endorfina, depressão, fadiga, desmotivação e tristeza. Baixa de serotonina, ansiedade, insônia e irritabilidade. Irritabilidade. Baixa de serotonina. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre esses dois neurotransmissores. A endorfina é conhecida como um analgésico, olha aí, falamos de analgesia há pouco tempo, analgésico natural do corpo. Ou seja, se você se machuca, tem lá uma série de neuroquímicas que acontecem no corpo, inclusive com liberação de citocina para o local, que é uma substância inflamatória. Essa substância inflamatória vai para o local, tipo assim, tem dor, está incomodando, alguma coisa errada está acontecendo. É a citocina que faz isso, que é o processo inflamatório. Mas nós estamos falando de endorfina, não vamos entrar na questão inflamatória não, porque a questão é muito mais complexa. A endorfina, por ser um analgésico natural, reduz a dor, ajuda a reduzir a dor e é também responsável pelas sensações de prazer e também de relaxamento. Como é que você libera as endorfinas de uma maneira natural? Prática de exercícios físicos. Hoje sabe-se, a ciência aplica, já fala sobre isso, que a meditação pode ajudar na liberação de endorfinas, essas substâncias relacionadas ao prazer e relaxamento. E também o tal do chocolate, o chocolate amargo, principalmente, é indicado e pode ajudar na liberação das endorfinas. Já a serotonina é chamada
e reconhecida como hormônio da felicidade, porque ela regula o humor, o sono e o apetite. O sono é muito importante para o equilíbrio, a homeostasia de todo o metabolismo, na verdade. Todo paciente crônico, seja de qualquer doença que seja, precisa dormir bem. Quando se deita cedo, acorda-se cedo e tem uma noite não com sono não interrompido e que tenha um sono profundo, seguramente isso já ajuda muito a diversos tipos de tratamento. Por conta disso, a serotonina também está associada ao bem-estar, não só ao bem-estar, mas à estabilidade emocional. Como eu disse, a baixa da serotonina está ligada à depressão, ansiedade, insônia e irritabilidade. Baixa de serotonina, depressão, ansiedade, insônia e irritabilidade. Então, esses são os dois sistemas nervosos que eu queria tratar com vocês, o sistema nervoso central e periférico, falando da dor, né? Achando que todo mundo foge da dor, mas a dor, como eu disse no princípio, ela é uma amiga, ela é reconhecidamente um sinal importante que deve ser muito bem observado. Então, como é que a gente trabalha com a acupuntura? Tem pontos específicos para ativar esses mecanismos analgésicos naturais para a liberação tanto da endorfina quanto da serotonina, que também é a transmissão desses estímulos entre o sistema nervoso central e o periférico. Além disso, além de 5 órgãos e 5 vísceras, e a gente percebe isso pela pulsologia chinesa, tem duas funções que é o triplo reaquecedor e circulação e sexualidade, que não tem um órgão específico. Eles estão ligados às glândulas endócrinas e, por conta disso, ajudam também na modulação dos neurotransmissores, além dos hormônios. Olha como a acupuntura pode ajudar bastante. Então, o CS, que é o Circulação e Sexualidade, e o triplo reaquecedor são dois meridianos que podem ajudar bastante na questão das, das modulações dos neurotransmissores. Além disso, a gente utiliza também no nosso consultório a biorressonância, que usa frequências eletromagnéticas para identificar e corrigir desequilíbrios e distúrbios energéticos e, por conta disso, também metabólicos, e que podem promover o alívio da dor e a melhora da função nervosa como um todo. Além disso, nós trabalhamos também com agulha, com a biorressonância e com uma terapia frequencial, que a gente prepara determinados produtos que assimilam frequências que irão ajudar na atividade neuronal por meio de estímulos vibracionais, ajudando inclusive a hipersensibilidade à dor e promovendo o relaxamento. Mas óbvio, além disso tudo, como eu disse desde o princípio do nosso programa de hoje, é importante a gente focar nossa atenção não no sintoma, não na dor em especial, mas sim no que está causando aquela dor, no que está promovendo aquela dor, para retirar a causa e não o sintoma. Tratar a origem, não o final da estrada. A gente tem que corrigir num rio poluído quais são, lá na cabeceira do rio, ou no seu trajeto, o que está sendo, o que está causando a poluição. Óbvio que um filtro no final do rio vai ajudar, mas se a gente não tirar a origem da toxicidade e dos poluentes que estão ocorrendo lá na cabeceira, o problema não será, obviamente, reduzido. É o típico e popular tampar o sol com peneira. Agradeço muito a atenção sua pelo mais nesse programa Salutes e aguardo você na próxima segunda-feira, às 10 horas pela manhã, com mais um programa. Muito obrigado pela atenção. Desejo a todos não só um bom dia, mas uma excelente semana a todos. Muito obrigado pela atenção.